Então esse é o sexto vídeo da série de métodos de física teórica B. No vídeo 5 nós falamos sobre coordenadas curvilíneas. Aí deduzimos as coordenadas em coordenada curvilínea o operador nabla, o divergente, o gradiente e o laplaciano, especialmente no caso de coordenadas cilíndricas e esféricas. Então nesse vídeo 6 nós vamos partir da equação de Helmholtz em coordenadas cilíndricas e esféricas para deduzir a equação de Bessel e de Legendre. Então a equação de Helmholtz em coordenadas cilíndricas é dessa forma. O laplaciano a gente viu no vídeo 5, que é dessa forma. Isso cíclico aqui quer dizer que você vai mudando. Você tem LMN mais o MNL mais o NLM. Vai mudando as três combinações cíclicas, né? Passando um para o outro para o outro. E esses H daqui, no caso de coordenadas cilíndricas, o H de R é 1, porque você tem o deslocamento ao longo do R, é o dr, então é 1 vezes dr. O H do θ é R, porque você tem o ângulo θ, o deslocamento ao longo do ângulo θ é R dθ, então tem o R multiplicando o dθ. E ao longo do Z é dz, então é 1 vezes dz, então H de Z é 1. Aí substituindo isso aqui, o dl a gente viu no vídeo passado. Então a equação de Helmholtz fica dessa forma. Isso daqui é o laplaciano e aqui é o K2U, igual a zero. Um caso particular dessa equação de Helmholtz é a equação de Laplace, quando K igual a zero, que é usado para calcular, por exemplo, o potencial elétrico de uma região sem carga. Então vamos trabalhar esta equação. Vamos fazer separação de variáveis. Esse U daqui, separação de variáveis aqui não é no sentido de cálculo elementar, que você pega e bota o y de um lado e x do outro. Aqui a separação de variáveis, você supõe que a solução possa ser escrita como um produto de uma função só de r, outra só de θ e uma função só de z. Aí substitui aqui o u, aqui está derivado com relação a r, então só o rão que vai entrar na derivada, o resto pode ficar de fora. Aqui está derivado com relação a θ, só vai entrar aqui o θ, o resto fica fora. E aqui deriva com relação a zzinho, só vai entrar o zão. E aqui o u fica o rão, θ, zão. Aí o que é que a gente faz em seguida? Em seguida a gente divide tudo por r θz, para simplificar, certo? Então esse θz vai cancelar e aparece um r embaixo. Aqui o rz cancela, aparece um θ embaixo. Aqui o r θ cancela, aparece um zão embaixo. E aqui cancela os três e fica essa equação. Então essa equação aqui é mais fácil de trabalhar, né? Você vê, por exemplo, isso daqui vai ser função só de z. Então vamos ver como fica. Essa parte aqui do ângulo θ, você quer que seja periódico, porque quando o θ variar de 360 graus, deve voltar para o mesmo valor. Então você espera que seja assim um tipo oscilador harmônico, né? A derivada segunda é igual a menos m ao quadrado vezes θ, que a solução dá em termos de seno e cosseno, que é periódica. Aí substitui aqui na equação, isso aqui vai ficar o menos m ao quadrado, que é isto aqui. E a mesma coisa, com o z também é bom que se procure soluções periódicas, porque às vezes você tem a condição que você tem um cilindro, aí na tampa de baixo e na tampa de cima você quer que seja zero, por exemplo, ou o mesmo valor. Então aí precisa ser uma função periódica. Então a gente coloca dessa forma que a solução é tipo seno e cosseno também. Aí substituindo aqui por menos beta ao quadrado, fica desta forma aqui, e agora aqui é tudo função de r. Então, multiplicando por rão aqui, soma o rão daqui de baixo, e aqui fica tudo multiplicado por rão. Esse gama que apareceu aqui é essas constantes, a combinação dessa constante aqui, né? O K, ele já estava na equação original de Helmholtz. O beta foi o que a gente introduziu aqui arbitrariamente para fazer a separação de variáveis. Então o gama é isso, é tudo uma constante, né? Então isso aqui é chamada equação de Bessel. Aqui é a equação de Bessel, essa equação aí vai definir funções que não podem ser escritas em termos de outras funções, nem seno, cosseno, exponencial, x, nem nada. A solução dessa equação são as chamadas funções de Bessel, que a gente vai estudar, vamos passar a segunda unidade estudando isso. Mas aqui pode ser simplificado um pouco, porque tem esse parâmetro gama aqui, tem dois parâmetros, o gama e o m, né, que são constantes. Se você fizer uma mudança de escala, o r igual a 1 alfa, constante vezes x,
Esse alfa a gente vai escolher depois um valor que seja apropriado. E o R1 vamos transformar no Y. R1 de R vai virar um Y de X. Então, onde tem R, fica tudo alfa vezes X. Onde tem DR é alfa de X. Então, aqui tudo. Então, veja, esse alfa cancela com alfa aqui, mas aqui vai ter um alfa ao quadrado. O R ao quadrado aqui fez aparecer esse alfa ao quadrado. Então, só esse que não tem alfa ao quadrado, eu multiplico tudo por alfa ao quadrado, fica dessa forma. Então, veja que onde era gama, agora mudou para gama vezes alfa ao quadrado. Então, esse parâmetro aqui depende da mudança de escala que você faz. Aí, se eu escolher o alfa ao quadrado para ser 1 sobre gama, aqui vira 1. Certo? Mas isso é verdade se o gama for positivo, né, para dar o alfa ao quadrado. Se o gama for negativo, vai virar menos 1. E o gama não é tão arbitrário assim, porque, por exemplo, no caso da equação de Laplace, o K é 0. Se o K for 0, o gama aqui vai ficar negativo, certo? Então aqui fica menos 1. Então a gente vai trabalhar primeiro esse caso aqui com mais 1, que é a forma padrão. Aqui é a forma padrão da equação de Bessel. Todas as duas formas são muito usadas, a gente vai precisar das duas, certo? Aqui com 1 e aqui sendo gama. Lembrando que fazendo R igual a x sobre raiz de gama, ela se transforma nessa daqui. Vamos usar as duas, certo? Então não esqueça, a equação de Bessel é a parte radial da equação de Helmholtz em coordenadas cilíndricas. Então vamos estudar agora em coordenadas esféricas, como é que fica. Está aqui a equação de Helmholtz, o laplaciano, só que os H, coordenada esférica, o H de R é 1, o H do θ é R, e o H do φ é R seno θ. Porque se você faz um deslocamento ao longo do ângulo φ, o deslocamento é R seno θ de φ. Então tem esse fator aqui multiplicando. Então o laplaciano todo fica sendo isso, vem daqui, né? Mais K2U igual a 0. Aí a gente faz a separação de variáveis, como sempre aqui, substitui na equação, né? Que função de R deriva com relação a R, aqui o θ é função de θ e o φzão função de φ. Aí o que é que faz agora? Divide tudo por R θ φzão, né? Para simplificar, fica dessa forma. A gente trabalha isso como fizemos antes, com a cilíndrica. Então essa parte aqui do φ, vamos supor que seja um menos m ao quadrado, substitui, para dar uma solução também periódica, né? Aqui vai ficar o menos m ao quadrado. Então veja que aqui é a função de θ, mas tem um r ao quadrado. Aqui também é a função de θ, mas tem um r ao quadrado. Então para acabar eliminar esse r ao quadrado, eu multiplico tudo por r ao quadrado. Fica dessa forma. Eu passei o k para cá. K ao quadrado vezes r ao quadrado. Porque aí esse lado daqui, tudo aqui é função só de r e aqui é função só de θ. Para você somar uma função só de r com uma função só de θ e dar zero, então isso aqui tem que ser uma constante, né? Porque aqui não vai aparecer θ para cancelar o θ daqui. E aqui outra, menos essa constante de k, né? Então vamos chamar essa constante de gama, né? Não tem nada a ver com o outro gama do slide anterior. E aqui fica sendo menos, né? O menos gama. E pegando agora a parte radial, isso daqui vai definir então a equação esférica de Bessel. Quando se fala equação de Bessel, é a cilíndrica. Para falar, se você falar equação, se for equação esférica, tem que falar equação esférica de Bessel, que a de Bessel normal é a cilíndrica, que define as novas funções. Essa daqui não define funções novas não. Equação esférica. E a parte agora a parte angular. Pegando esse pedaço daqui, fica essa equação. Aí a gente pode simplificar fazendo mudança de variável, chamando o cosseno de θ de x. Então, o θ vamos chamar de y para ficar mais bonitinho. Então, o dθ, você usa a regra da cadeia, né? dx, dθ, ddx. Para memorizar, você pensa que cancela isso com isso, fica d de θ. Mas não é assim não, matematicamente não é isso não. Só para memorizar, certo? Então, onde tem dx dθ, a derivada do cosseno é menos seno. Então, todo canto onde tiver d de θ, coloca menos seno de θ d de x. Aqui e aqui. Então, aqui d de θ fica menos 1 seno de θ d de x. E aqui d de θ menos seno de θ d de x. Como já tem um seno de θ, ficou ao quadrado.
Aí este seno cancela com este seno aqui, esse menos 1 cancela com menos daqui, e fica dessa forma. O seno ao quadrado que está aqui, o seno ao quadrado daqui, é 1 menos cosseno ao quadrado e o cosseno é o x. Então aí a equação ficou mais bonitinha aqui, em termos de y e x, parece mais simples do que a equação em termos de tetão e teta, né? Aqui parece complicado, aqui parece que é coisa de primeiro ano de cálculo. Então essa daqui é a chamada equação associada de Legendre. É chamada associada porque tem esse m aqui. Quando o m for zero é a chamada equação de Legendre, que a gente vai estudar mais com m sendo zero. Então veja bem que essa equação de Legendre é a parte angular da equação de Helmholtz em coordenadas esféricas. Ela não aparece na cilíndrica, né? Então aqui a parte angular, na cilíndrica só tem um φ que fica seno e cosseno. Aqui tem um φ que fica seno e cosseno e o θ que vai dar essa equação aqui, meio complicada. Então note que se x ao quadrado for mais ou menos 1, dá uma singularidade. Aqui cancela a parte das derivadas e aqui vai para infinito, né? Isso porque o x, nosso x só vai de menos 1 até mais 1. Quer dizer, não tá, o nosso x aqui é o cosseno de θ. Então ele não vai para valores fora desse intervalo, né? Então, resumo geral da obra, a equação de Helmholtz é esta, a parte radial é a equação de Bessel, a parte radial em coordenadas cilíndricas, a parte radial em coordenadas esféricas é a equação esférica de Bessel, e a parte angular em coordenadas esféricas é a parte angular. Então note que aqui tem uma derivada com r, aqui tem um r ao quadrado. Então isso vai dar uma diferença, quando você derivar aqui vai aparecer um 2, e aqui não aparece. Esse 2zinho vai ser o marcante da diferença entre a equação de Bessel e a equação esférica de Bessel. Aí você pensa, pronto, então acabou o problema de Sturm-Liouville. Só que não. O problema de Sturm-Liouville que a gente veio estudando em 3 dimensões é assim. Se passar para uma dimensão só, ou seja, se o r for função só de x, então só vai pegar aqui a derivada em x. Então a dimensão fica dessa forma, onde tem o nabla vira d de x, né? Tudo sendo função de x aqui, o lambda é constante. Então, esse daqui é o problema de Sturm-Liouville em uma dimensão. Continua valendo, né? Você tem infinitos autovalores, autofunções e pode fazer expansão em série. Aí, olhando as equações que nós chegamos aqui, nesse vídeo, tem a equação de Bessel, multiplicando por rzinho para sumir com isso aqui. Aparece o rzinho aqui, o r ao quadrado vira r. Então essa equação é da forma desta. Tem a derivada de um pzinho vira a derivada. O pzinho aqui é o r. Aí vocês olham quem é o gama, quem é o ρ e quem é o q. No caso da equação esférica de Bessel, tem um r ao quadrado aqui, a gente multiplica tudo por r ao quadrado, fica dessa forma, né? Que também é da forma ddr, p, ddr. Então o p aqui é o r ao quadrado. E no caso da equação associada de Legendre, ela já está na forma de Sturm-Liouville mesmo, certo? Então essas 3 equações são todas 3 da forma de Sturm-Liouville. A gente vai estudar as ortogonalidades das funções, das autofunções de cada uma delas. Então, o resumo geral é isso aqui. O que nós vimos hoje foi como a partir da equação de Helmholtz chegar na equação de Bessel, a equação esférica de Bessel e a equação associada de Legendre. Então peguem essas contas, façam tudo, até conseguir fazer as contas sem olhar para o vídeo. Qualquer dúvida, vocês escrevem para mim, bota aí no comentário, que não é difícil não, dá para entender tudo.